Muito boa noite, meus irmãos de caminhada. Estamos mais uma vez aqui reunidos no planeta em oração às 18 horas e hoje não seria diferente. Nós vamos dar continuidade à leitura do nosso livro, o livro que estamos lendo de José Carlos de Luca, Pensamentos que Ajudam. Estamos no capítulo de título O Sal da Terra. Temos uma mensagem de Bezerra de Menezes e a explanação do nosso amigo José Carlos de Luca. Vamos à explanação, então. Vamos à mensagem de Bezerra de Menezes. Nosso lar, meus filhos, é o mundo inteiro. E a nossa família é a humanidade integral. Bezerra de Menezes. Vamos, então, à explanação de José Carlos de Luca. Astronautas que estiveram em expedição na Lua afirmam que, observando-se a Terra do espaço, as fronteiras e barreiras existem entre os países não podem ser vistas. O que se pode ver é um globo uniforme. Embora sabendo que ele é cheio de divisões, que foram erguidas pelos homens e que nos fizeram perder o sentido de que todos somos filhos da mesma terra, todos habitamos o mesmo lar, todos moramos na mesma casa. As fronteiras são marcos que os homens construíram e não muros intransponíveis que nos diferenciam pela origem geográfica, pelo credo religioso ou pela cor da pele. Precisamos desenvolver esse olhar do astronauta e passar a olhar a Terra como a casa de todos, vendo a humanidade como uma só família. Desta forma, não haveria mais estrangeiros, mais refugiados, pois entenderíamos que todos pertencemos à comunidade terrestre. Certamente por isso, o astronauta Edgar Mitchell, ao retornar da missão Apollo 14, afirmou, aspas, fomos à Lua como técnicos, voltamos como humanistas, fecha aspas. Nossa família biológica é importante, mas não é a única. Pertencemos a uma família maior, que é a família humana. A criança sem alimento, escola e remédio, morando sobre os viadutos, pertence à minha família humana. Dentro das minhas possibilidades, algo devo fazer, nem tanto por um sentimento de caridade, mas por um sentimento de humanidade. Bem que nós poderíamos expandir as paredes do nosso lar, sair do nosso casulo, para ver que além do aconchego da nossa família biológica, há irmãos que dormem ao relento, que comem sobras do lixo da nossa casa, que não possuem sequer um analgésico e que muitas vezes nem nos templos religiosos são admitidos. Vivem como indigentes, e não como gente, mas são membros da nossa família. E o que estamos fazendo dela? Muitos irmãos nossos estão morrendo de fome, morrendo por doenças perfeitamente tratáveis, daquelas que são sacrificados pelo preconceito, seja ele de que espécie for. As pessoas de outros países também pertencem à minha comunidade terrena, as que professam outras religiões e aquelas sem religião alguma também integram o meu grupo familiar. Precisamos recuperar a nossa identidade humana, além do mais, considerando que o espírito é eterno e que já teve várias existências, reencarnando em países diferentes, experimentando culturas e religiões diversas e vivendo em famílias compostas por outros espíritos que não as da minha família atual, não seria mais lógico pensar que o atual grupo familiar é apenas uma secção da nossa família universal? Muitos amigos e amores nossos de outros tempos estão hoje reencarnados em países diversos. Outros tantos professam religiões diferentes da que seguimos. Afetos do nosso passado longínquo podem, na atualidade, esposar convicções políticas radicalmente opostas às nossas. O que tudo isso quer dizer?
o que a lógica da reencarnação nos ensina? Dentre outras coisas, que somos cidadãos planetários, que nosso lar é o mundo inteiro, que as diferenças não se separam, que precisamos viver como alteridade, isto é, com a capacidade, compreender as diferenças, e conviver com elas, respeitando todo o indivíduo como um ser humano digno de amor e compreensão, porque queiramos ou não, ele é nosso irmão. Resgatemos aquela visão integral do astronauta. O planeta Terra é uma coisa só. Está na hora de construirmos a nova Terra, derrubando as muralhas que nos separam um dos outros. Vamos nos lembrar de que numa futura reencarnação poderemos voltar para cá. Assim vamos trabalhar desde já para que quando a nossa volta, o planeta esteja um lugar mais bonito de se viver. Quem sabe começando a cantar essa linda canção de Beto Guedes, a gente se entusiasme. Aí são versos. Vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Trecho da canção, O Sal da Terra. Meus irmãos e minhas irmãs, o sal da terra, que é o título desse capítulo, é uma frase dita por Jesus no Sermão dos Montes, onde ele diz para nós, discípulos dele, de Jesus, a importância que nós temos na divulgação do Evangelho, na continuação da sua obra, na expansão da sua obra. Como nós somos importantes. Porque somos nós o tempero da vida, o tempero da humanidade, o tempero da vida, não só nossa vida, o tempero de todas as vidas. A importância que temos um para com os outros. Lembrando que nós estamos, né? A gente falou disso semana passada. Estamos na grande obra de Deus. Mas nós somos soldados de Deus. Fazemos parte dessa obra. Mas nós precisamos estar soldados de Deus. E nós não estamos. Então aqui, o que Bezerra de Menezes primeiro diz para nós? Que o nosso lar, meus filhos, ele diz, é o mundo inteiro. A nossa família é a humanidade inteira. Então, a gente muitas vezes se fecha, não só na nossa família, mas principalmente em nós mesmos. Mas aí a gente esquece que somos parte de uma obra de Deus dentro de um contexto, e dentro desse contexto que estão inseridas as encarnações, existem as pessoas que você está inserido nesse processo. Veja que ele diz aqui que muitas vezes, nesse processo, nós temos a família da gente tem muito a ver com os nossos karmas do passado, resolvermos pendências, assim como também nossos familiares do passado também podem estar espalhados pelo mundo, não necessariamente no Brasil, não necessariamente na cidade onde você mora. Então é isso que a gente está querendo dizer. Quando a gente pensa em reencarnar, a gente pensa que vai reencarnar no Brasil? A gente pensa que vai reencarnar na Terra? Muitos espíritos em ascensão já não reencarnam mais na Terra. Se a gente está aqui na Terra é porque ainda estamos imperfeitos. Ainda não somos soldados de Deus purificados. Não recebemos ainda a medalha de soldado. Ainda estamos nesse processo. Então, que a gente entenda que estamos nesse processo. Que a gente faça acontecer esse processo. E o principal aqui, quando a gente pensa, a mensagem é dizer para nós que o nosso próximo, a gente pergunta, tá, eu preciso amar o meu próximo. Quem é o meu próximo? Então, o nosso próximo, a gente sempre vê quem está realmente mais próximo da gente. Que são, em primeiro lugar, os nossos familiares.
Mas isso não exclui o resto, né? A gente exclui o resto. E quem disse que o próximo, só porque ele está na Holanda, mais longe do que o seu pai, o seu irmão, seu tio, seu filho, sua esposa, ele não é o seu próximo, né? Por que a gente tem que olhar a guerra que está acontecendo no Oriente Médio e não rezar por aquelas pessoas? Não pedir que Deus tenha misericórdia de todos. Não pedir, não emanar a nossa energia positiva para aquele povo que tanto necessita. E outras guerras que tem pelo mundo. Por que não te afeta? Claro que afeta todo mundo. Ou Deus está falando assim, não, para o Brasil eu separei aqui bons fluidos, mas para o Oriente Médio não. Vocês estão credenciados. O pessoal de lá não vai ser credenciado. Não é? Nós estamos no mesmo contexto. Nós estamos na mesma obra de Deus. Então, também temos essa responsabilidade perante os ensinamentos de Deus, que nos mandou, nos disse que precisamos amar a Deus e a nós e o próximo. Então, é uma das obras, não é obra, um dos ensinamentos mais precisos de Jesus. Então, por que isso, né? A gente tem que fazer esse questionamento. Por que é tão importante isso? Então, olha onde chega a importância disso. Porque nós não vemos dessa maneira. A gente diminui a importância disso. E esse capítulo hoje vem exatamente dizer para você que você, eu, somos o sal da terra. Ele não está dizendo que você é o sal da sua família. Claro, gente, que olha aqui, você precisa iniciar esse processo. Então, primeira coisa, seja o sal de você mesmo. Você vê que aqui ele fala de fronteiras que são marcos que os homens construíram. Então, que fronteiras você está construindo ao redor de você mesmo? Então, você primeiro começa esse processo aí. Será que você não está colocando fronteira em você mesmo? Como é que você olha o seu próximo, iniciando pelo próximo mais próximo de você, que é a sua família? Lembra que aqui a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, primeira coisa, você vai amar a sua família se você não se amar? Então veja que a gente inicia o processo pela gente mesmo. Então a obra é dentro da gente. A mudança vem primeiro aqui dentro. Então eu me mudo, eu me transformo, aí eu consigo transformar minhas atitudes. Transformando as minhas atitudes, eu começo a influenciar as outras pessoas que estão ao meu redor com as minhas atitudes, com os meus exemplos. E assim eu vou influenciando positivamente, caso as minhas atitudes sejam positivas, ao mesmo tempo que influenciando negativamente, se as minhas atitudes foram negativas. E aí está o seu livre-arbítrio. Agora, você sabe muito bem as consequências de alimentar um e alimentar o outro. Então aqui nós temos o livre-arbítrio de ser o sal da terra e plantar aquilo que a gente quiser, o bem ou o mal. E essas distinções que nós fazemos, por exemplo, nessas fronteiras, aí ele passa um pouco da fronteira dizendo que a gente ainda faz distinção de preconceito. Origem geográfica, credo religioso, cor da pele. Então aí começa assim. Será que a gente já não... Essa é a pergunta. Não são os nossos muros que nós estamos levantando da gente mesmo? Em volta da gente mesmo? A gente tem que ver a humanidade como uma só família. A nossa família biológica é importante? Sim, ele diz sim, claro que é importante. Mas a gente pertence a uma maior. A nossa família faz parte de algo maior. Então, ele fala, dentro das minhas possibilidades, algo eu devo fazer. Se não por caridade, por humanidade, gente. Questão de ser humano. A gente olha uma pessoa com dificuldade na rua, se a gente não tem vontade de ajudar ou a gente julga, o problema está dentro da gente. Então ele fala que a gente tem que expandir os nossos
os nossos expandir o nosso lar, sair do nosso casulo. Veja que ele fala que tem irmão que dorme ao relento, que passa fome, come lixo. Será que a gente não vê que a gente tem, às vezes, em abundância, e a gente, pequenas atitudes faz a total diferença, né? Eu aqui, por exemplo, na minha casa, vou dar um exemplo do que eu faço, sempre sobra aquele restinho da janta, do almoço, eu vou fazendo uma marmitinha e vou deixando na geladeira. É comida ruim? Claro que não. É sobra? Não, não é sobra. A gente não faz muito, então a gente faz pouco, para não estragar. Então eu não deixo estragar. Eu já comi, todo mundo já comeu, tem um pouquinho ali, eu não dou aquilo que vou dar para o cachorro. Não, eu faço mais uma pessoa comer aquilo que nós estamos comendo. Se é que você me entende. Não é aquilo que está sobrando, faltando, eu vou jogar no lixo. A gente separa mesmo, aquilo, separa, ó. Ninguém vai mais comer? Não. Tá aqui, ainda é uma comida ótima, tá na mesa da gente. Eu faço ali a marmita. Deixo na geladeira, o dia que eu sair eu levo. Então são pequenos atos, pequenas coisinhas que a gente vai mudando a nossa visão. Então eu faço, aqui somos em 4, então às vezes comem 5 pessoas a comida que eu cozinhei. Não sei quem é, entrego na rua. A gente tem que ver isso. Muita gente come o lixo, não tem tratado como indigente, está morrendo de fome, com doença que às vezes era perfeitamente tratada, assim como em outros países, né? As pessoas que morrem de fome aí em países que passam por grande miséria, né? Se a gente puder fazer alguma coisa, por que não? E aí ele fala aqui uma advertência a todos nós. Considerando que o nosso espírito ele é eterno e que já viveu várias existências, reencarnando em países diferentes, quem diz que a sua família do passado, que você tanto amou, que você tanto protegeu, ela não está lá no Oriente Médio agora? Então é isso que ele faz a gente analisar e pensar. Tá? Assim como, né, a nossa família assim como a nossa família de agora, que pode estar reencarnando lá. Se você perdeu algum ente querido agora nessa vida que você está aqui, quem disse que por exemplo, a minha avó que faleceu, quem disse que a minha avó não reencarnou lá no Oriente Médio, é uma criança lá que está passando por dificuldades, sendo atacada por bomba, né? Olha só, o que isso quer dizer? Qual é a lógica da reencarnação? A lógica da reencarnação é que somos todos iguais, podemos estar em qualquer lugar do planeta. Essa é a lógica da reencarnação. Isso não tem regra. Você viveu no Brasil, vai reencarnar no Brasil. Isso não existe. Até o próprio sexo muda. Tem muitas coisas, muitas variáveis nesse processo. Então a gente tem que respeitar o indivíduo humano, seja ele qual for e seja onde ele estiver. Tem que derrubar essas muralhas que nos separam, ele diz. Né? E aí ele fala, bom, mesmo que você não queira fazer nada nesse momento e que você acha que isso não vai adiantar de nada, pensa um pouquinho, se você acredita na reencarnação e de repente você vai voltar a reencarnar na Terra, que tal você trabalhar hoje para que quando você volte a Terra seja melhor? Quer dizer, até por isso, pensando em você mesmo, ele quer dizer, né? Seja até você sendo egoísta e pensando só em você, que tal você trabalhar para a Terra para você reencarnar num planeta melhor quando você voltar para cá? Então, até sendo egoísta, você deveria ajudar. É isso que ele está querendo dizer. Então, que a gente consiga aí ser tocado por essa mensagem aí de amor ao próximo, que a gente seja realmente o sal da terra, que possamos temperar as nossas comunidades, né, com o tempero do amor, o tempero da caridade, da esperança. Né? Essa semana eu fui na comunidade Farol e vou voltar a fazer as minhas preleções lá, no Minuto com Deus, que eles fazem das 11h30 ao meio-dia, segunda a sexta. Sexta-feira será comigo. Eu vou voltar a fazer as preleções. E é uma maneira que eu vejo de fazer esse trabalho, de ser o sal, sabe, da terra, de ir lá e dar uma temperada naquelas cabeças que estão lá num processo de renovação, num processo de cura, vamos dizer assim. Eles estão se dando a oportunidade de alavancar novamente. Então é muito importante esse trabalho lá do Minuto com Deus. Eu convido você que é de Indaiatuba, que tem um tempo disponível e possa ir lá perder não, ganhar meia hora da sua vida, que você possa ir de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. É só entrar em contato com o pessoal e se candidatar, você que pode
e sabe e tem o dom de passar a palavra e queira, porque o dom ele nasce da gente, basta querer. Então, se você tiver essa vontade, tem essa oportunidade, é só falar com a gente lá. Então, é uma forma que eu vejo de ser isso aí. Esse trabalho aqui que a gente faz de segunda a sexta, o Planeta em Oração, também é um trabalho de tempero da humanidade. Espero que isso cresça a cada dia e me sinto, pelo menos, um pouquinho caminhando nesse sentido com a sua ajuda. Isso aqui não existe sem você. Então, você faz parte desse processo, nós estamos nesse processo. Eu não faço nada sozinho, gente. Isso aqui não chegamos a esse ponto aqui de vídeos no YouTube, que provavelmente a partir de amanhã já será ao vivo, já teremos essa possibilidade de realizar isso ao vivo. Então, não chegamos aqui à toa. Não sou eu que fiz. Nós fizemos isso. Nós trouxemos o Planeta Sem Fome nesse ponto. Então, é isso que a gente tem que fazer, juntos. Né? Eu costumo dizer aqui que juntos somos imbatíveis. Né? Então, que continuemos assim. Eu vou finalizando a nossa vibração de hoje, pedindo a Deus que possa abençoar a cada um de vocês que me ouvem nesse momento, que possa emanar a sua luz de esperança, de fé, de grande força física e espiritual, e possa nos ajudar a nossa caminhada. E assim, abençoados que estamos, possamos emanar as nossas melhores vibrações aos nossos irmãos em dificuldade, a Fabrício Fernandes Vieira, a Sônia Maria Barbosa Lago, a Marineuza de Araújo Sá, a Camila Ramos Rocha, a Mariângela Franco de Camargo, a Regina Esther Gonçalves, a Lúcia Vieira de Moraes e a Martim Gregório Babinski. Que todos sejam abençoados, um forte abraço a todos e amanhã estaremos aqui novamente às 18 horas com o Planeta em Oração. Forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos e até amanhã.